Boa noite a todos que nos acompanham, tanto pelo meio físico, bem como pelo meio digital. Nós estamos aqui, mais uma vez, nesse caso, nosso último encontro, os estudos filosóficos da EFOS, do qual nós temos como compromisso, como cronograma, já como agendamento, desenvolver o pensamento acerca da filosofia aristotélica. Nós pedimos desculpas pelos minutos de atraso que aqui tivemos na organização e demais outras questões, mas nós daremos início exatamente agora ao nosso trabalho. Nós convidamos a todos, se possível nesse momento, que possamos silenciar nosso eu interior, a fim de que entremos em uma sintonia mais elevada, ampliando nossa condição cognitiva, equilibrando nossas dimensões psicofísicas, a fim de que possamos refletir, pensar e elaborar em sintonia com a equipe que bondosamente nos assessora, nos ampara e nos orienta nessa caminhada evolutiva. Abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo aleatoriamente, nos é oferecida a página, o capítulo 12, o item 7. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. E se alguém vos bater na face direita, apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Passagem extraída de Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. E é com essa passagem que nós damos início à nossa reflexão na noite de hoje, e que nos traz algumas reflexões com uma pertinência considerável, principalmente em momento em que a reflexão tem ficado costumeiramente em segundo plano, principalmente no que se diz respeito aos aspectos filosóficos. A filosofia, digo isso com muito respeito, ela é um dos mais inúteis conhecimentos. Inútil no sentido, tal como afirma Marlene Chauí, de não existir uma aplicabilidade efetiva. Estamos aqui reunidos estudando Aristóteles. Para quê? Essa é a pergunta mais pragmática, no sentido pérfido, de um contexto de um atual utilitarismo, como se um conhecimento ele tivesse que ser justificado por sua aplicabilidade. E assim a pergunta pode ecoar em outros âmbitos: para que serve a vida? Para que serve a afetividade? Para que serve o abraço? Para que serve o tempo do ócio criativo, em que aparentemente nada fazemos, mas muito elaboramos? Momento este que faço questão em frisar nessa abertura, em que nos falta, em inúmeros cenários, sejam acadêmicos ou não, nos falta o exercício da dialética, de conseguir conversar com a diferença, de pensar com aquele que pensa diferente de mim. E é nesse sentido que a filosofia não é dona de nenhuma verdade, porque ela apresenta inumeráveis perspectivas. Nós já ouvimos nesse módulo do estudo filosófico o pensamento de Sócrates. No mês anterior estudamos o pensamento platônico e hoje temos por compromisso desenvolver algumas reflexões acerca do pensamento aristotélico. E assim vamos compreender que Aristóteles, mesmo ele sendo discípulo de Platão, ele não concorda com o seu mestre, mas não deixa de ser grato em sua existência pelas bases conceituais.
E assim, com muito respeito a qualquer um que nos assiste, seja agora presencialmente, ou mesmo no âmbito virtual, ou em outro horário, em outro momento, esteja nos assistindo, não há nenhuma obrigatoriedade que você concorde comigo ou com quem quer que seja. A filosofia possibilita isso. Você não é obrigado a concordar comigo, porque o ato de concordar ou não, ele é de uma esfera subjetiva, ele é pessoal e, de certa forma, também intransferível, porque ele é uma construção intersubjetiva. Mas compreender o pensamento, mesmo que seja divergente do meu, isso dentro da filosofia é obrigação, é o exercício do pensamento, ter a capacidade de pensar com o diferente. E é nesse sentido muito interessante de não opor, portanto, a rejeição ou desenvolver resistência àqueles que porventura pensem diferente de nós. Cada qual tem o direito de pensar como quiser, mas se não estiver disposto a refletir com muito respeito, nós não gastaremos tempo algum com qualquer pessoa assim. Tal como na mensagem do Cristo, se os apóstolos fossem, portanto, de comunidade em comunidade e não fossem ali acolhidos, sacudam a poeira dos pés e sigam adiante. É uma reflexão que vale para todos nós. Em momento em que pessoas vivem iludidas numa crença bastante dogmática, em que supõe que todos devam pensar assim como ela organiza a estrutura do seu pensamento. Desculpe-me dizer, se você pensa assim, verifique se você está em estágio de adoecimento. Porque isso é postura dogmática, isso é postura inflexível, isso é uma postura que não condiz em nada com a reflexão filosófica e muito menos com a abordagem doutrinária. Está aberta à reflexão, aberta, portanto, ao pensamento, à ciência, à filosofia e principalmente à religião, que é a ancoragem moral da doutrina dos Espíritos. A religião cristã, o Evangelho, a Boa Nova, é a ancoragem moral da doutrina espírita. Mas ela não a deixa, portanto, engessada nesse prisma. Pelo contrário, abre-se à diferença. E assim não importa se o Deus que denominemos como Yahvé, Alá, Elohim, qualquer que seja a nomenclatura, mesmo de outras religiões não cristãs, o que importa é o amor, é a vivência da efetiva fraternidade, e que deve ser vivenciada antes de qualquer coisa dentro de nós mesmos, na paz de espírito, na tranquilidade de nosso ser. Portanto, é nesse sentido que trazemos o pensamento de Aristóteles, que viveu uma circunstância um tanto quanto conturbada. Nasceu em 384 a.C., na cidade de Estagira, portanto chamado de Estagirita. Aristóteles não era um grego e viveu, pensou dentro da Grécia. O que eu quero dizer com isso? Aristóteles sofreu represálias, ele sofreu perseguições por não ser grego. Uma cultura que se considerava, portanto, cosmopolita, o núcleo da excelsa cultura da humanidade. De certa maneira, a cultura grega valorizava intensamente os nascidos na Grécia. E Aristóteles, não sendo grego, ele não tinha sequer direito de participação na vida política da Grécia, porque ele era um estrangeiro. Os gregos eram bastante incisivos nesse elemento, tal como nós já vimos tanto em Sócrates, bem como também no pensamento platônico. Então Aristóteles foi esse indivíduo que viveu uma certa rejeição, uma resistência ao seu pensamento, a influência de Aristóteles no contexto da Grécia Antiga. Podemos perceber que Aristóteles, ele fundamenta um pensamento, e aí eu digo pessoalmente, um dos filósofos antigos que merece maior respeito, não só pelo volume produzido,
mas também pela qualidade da produção de Aristóteles. Rememorando, nós vimos no encontro anterior que Platão desenvolve uma construção teórica composta numa dicotomia, numa separação entre mundo sensível, mundo inteligível, corpo, alma, e valoriza, portanto, o elemento do idealismo, o elemento da ideia, da alma, antes, obviamente, do que o elemento da materialidade. E Platão, ele acaba influenciando Agostinho de Hipona, o primeiro maior escritor do pensamento cristão. Eu digo maior pela representação da obra de Agostinho, que consegue fazer a defesa das teses filosóficas do cristianismo frente a inumeráveis movimentos que já existiam há décadas, há séculos, de pensamentos, portanto, que não eram cristãos, mas tinham muita pertinência filosófica. Aristóteles, na sua fundamentação, divergindo de seu mestre, ele fundamenta-se numa outra concepção. Ele não concorda exatamente com uma realidade que não pudesse ser conhecida, sentida, percebida em separado da coisa em si. Para ele isso soa como um absurdo. Então nós podemos perceber que Aristóteles, quem ele vai influenciar no pensamento cristão, num futuro um pouco mais à frente, e para ser mais preciso, cerca de 1.200 anos depois, ele influenciará Tomás de Aquino, que tece bases conceituais e que na Idade Média procurou fazer com que a filosofia se tornasse uma serva da teologia, chegando ao ponto de, falando de Tomás de Aquino, elaborar as 5 provas lógicas da existência de Deus, a sua memorável obra, a Suma Teológica. Sim, a filosofia já foi posta na Idade Média como serviçal da teologia, e hoje ela se vê liberta. Bom, e dentro da doutrina espírita ela está, e ela é um pensamento livre, diferentemente de muitos companheiros do movimento que acreditam que a filosofia está aqui para servir à confirmação das teses doutrinárias. Muito pelo contrário. Os espíritos buscam elementos teóricos para mostrar que o conhecimento doutrinário ele está sendo trazido há milênios na história da humanidade. E é esse Aristóteles que nós vamos, então, aprofundar em algum desses elementos. Como já disse, de sua fundamental divergência entre seu mestre. Para argumentarmos melhor e compreendermos melhor o elemento dessa divergência, Aristóteles, ele segue, de certa forma, não literalmente, mas ele se vê influenciado pelo pensamento de Heráclito de Éfeso. Heráclito afirma sobre a mutabilidade das coisas. Eu não tenho como dizer o que uma coisa é exatamente, porque daqui a pouco ela deixa de ser o que é e pode se tornar, inclusive, uma outra coisa. E assim como a fugacidade da existência, a própria reflexão que podemos fazer acerca do tempo, quando tentamos dizer o que é o agora, isso nos escapa. Não há possibilidade de conceituação temporal, porque isso se esvai. Isso escoa pelos fios da temporalidade. E assim, Aristóteles, ele percebe que há elementos em transformação, mas ele não poderia ancorá-los teoricamente em algo que seria, tal como propôs Heráclito, numa ordem abstrata, tal como um devir ou um vir a ser, uma força atuante na matéria. Aristóteles é um teórico que segue a premissa da physis. Eu estou dizendo a palavra em
Ele parte numa observação da natureza, portanto, da ciência. Aristóteles, ele é um grande pensador que valoriza de forma considerável a ciência, a observação, a constatação, a verificação. E assim, para falar sobre essa mudança que ele constata, e diria a qualquer um de nós, ela é, portanto, essa mudança, essa alteração, ela é da ordem do inegável, porque ela pode ser percebida e sentida, mas ela não pode ser pensada em separado daquilo que ela é. Essa é uma discussão um tanto quanto complexa para desenvolvermos aqui, porque ela é extremamente abstrata e na filosofia ela entra dentro do âmbito da ontologia, o estudo do ser das coisas. Platão, ontologicamente falando, o ser das coisas não é nada material, ele é absolutamente abstrato, ele é puro conceito, é verdade plena, eterna e imutável. Em Aristóteles, ao longo de seu exercício e reflexão, ele percebe que não era mais possível concordar com seu mestre. Então percebemos alguém que tem a coragem de abrir mão de um elemento do qual ele anteriormente se vinculava, porque ele fez parte da academia de Platão. Ele se declarou socialmente como um platônico em determinado momento, mas percebeu que tais fundamentações divergiam com as observações acerca da physis, ou seja, da natureza. E assim Aristóteles desenvolve um conceito que é fundamental, o conceito de substância. O que é substância para Aristóteles? É aquele elemento central, é a essência de um determinado elemento, que todos, na mesma esfera, na mesma constituição, o têm. Portanto, uma pergunta para pensarmos: qual é a substância do humano? Qual é a substância do ser laranja? Qual é a substância do ser livro? Qual é a substância? O que é o elemento central, que é comungado e dividido com todos os outros seres da mesma esfera? Esse é o conceito de substância. E a partir daí, ele entende, mas eu não posso dizer que todas as coisas são idênticas. Tem um elemento que é nuclear em um determinado grupo de coisas, mas há divergências, inclusive, dentro desses mesmos elementos. No humano, portanto, temos alguns que são mais altos, mais baixos, uns mais gordos, mais magros, cabelos diferentes, cores distintas, enfim, formas diversas. A esse conceito e a esses dados secundários à substância é o conceito que Aristóteles atribui, denominado de acidente. O acidente é aquilo que é periférico, é secundário à substância. Ok, continuemos ainda com aquela reflexão. Então Aristóteles admite que as coisas, elas mudam, elas passam sim, e pode acontecer a mudança de um estágio a outro, porque ele está analisando a physis, a natureza. Como admitir essa mudança? Ela está presente dentro da própria coisa ou ela advém fora da coisa? E aí tem um conceito que pode ser mal interpretado, que é o conceito de movimento. Movimento para Aristóteles não significa necessariamente a saída de um lugar a outro, como estudamos na física tradicional. A ideia de movimentação. O movimento pressupõe, portanto, transformação, que é o mesmo conceito heraclitiano. A saída de um estado para um outro estado. Qualquer alteração é movimento. E aí vem a questão. Se eu admitir, e eu estou aqui trabalhando para mostrar alguns elementos de exercício lógico que Aristóteles promovia. Se eu admito que um determinado ser, um determinado objeto, ele saia de um estágio a outro, sendo ele o próprio causador, eu estou afirmando que ele tenha em si mesmo a sua própria constituição. Seria admitir o que os gregos chamavam de autopoiese. Então esse ser, ele é autocriador.
porque ele tem toda a potencialidade, todo o ato, melhor dizendo, em si mesmo. Ele seria uma força necessária. Ele estaria contido em si mesmo toda a sua potencialidade. Aristóteles percebe, na natureza, tudo tem uma causa. E Aristóteles constrói, portanto, 4 causas fundamentais para admitir a transformação, a mudança, a mutabilidade dos seres. Não necessariamente alterando, portanto, aí a substância, porque esta permanece. E quais são as causas de Aristóteles? A causa material, formal, final e eficiente. Essa mutabilidade que eu estou a dizer, a saída de um estado para outro, é o que é muito conhecido, popularmente conhecido em Aristóteles, que é o conceito de ato e potência. Vamos a exemplos para que a gente consiga materializar melhor aí a reflexão num campo imagético. Imaginem comigo a semente de uma árvore. Esta semente, ela contém em si mesma, ela contém em si, em estado de potência, uma árvore em si, com todas as suas características já constituídas dentro da semente. A semente está em estado de potência. Quando a semente realiza a sua potência, ela se torna, portanto, ato. Veja bem que é sempre feita uma comparação. A semente em relação à árvore, ela é potência. Mas a árvore em relação à sua semente, ela é ato. O ato é a realização da potência. Então, acabou por aí? Não. A árvore, ela pode ser derrubada, infelizmente, para muitas pessoas buscando direitos disso constantemente no momento atual. A árvore pode ser derrubada. E a partir da derrubada dessa árvore, a madeira sendo aproveitada, podemos fazer, tal como aqui temos, uma mesa. A árvore, em relação à mesa, ela se torna então potência, e a mesa se torna o ato, em relação à realização da potência. Então acabou por aí? Com certeza não. A mesa pode estragar e de repente vamos fazer dela, tal como essa que é bastante grande aqui, comprida, podemos cortá-la ao meio, fazer 2 mesas, fazer mesa de canto, daqui de repente aproveitar a madeira, fazer algum outro móvel, ou se muito deteriorada, ela pode se tornar de repente adubo orgânico, serragem. E assim percebemos que ato e potência não são conceitos fixos. Enquanto abstração, sim, mas enquanto relação, que é esta observação, e Aristóteles continha em si toda a força, de um físico, de um biólogo, de um naturalista, observando tudo isso, ele percebe que essa dinâmica da existência, ela é sempre relacional, mas ela sempre tem uma causa. E aí voltemos então. Como explicar a mudança, a saída de um estado de potência para um estado de ato? Como essa coisa se altera? Como ela se modifica? Lembrando as 4 causas: final, formal, material e eficiente. A causa material é a explicação, ou seja, a matéria do qual uma coisa é feita, do que ela é constituída, é a causa material. A causa formal é a forma com que a coisa é definida. Ela define a si mesma? Não. Ela é definida por quem? Por uma causa eficiente, que é a causa que fez. O marceneiro, ao montar, elaborar a mesa, se é fora de um contexto de mera reprodutibilidade, ele tem a capacidade ainda de criar. Caso contrário, não. É tudo padronizado. Mas se ele pode criar, é um artesão, ele vai criar a mesa tal como ele imaginou, ele pensa. Ele é a causa eficiente da mesa, que contribui para a constituição, inclusive, de sua causa formal. Utilizou a sua causa material, a matéria, e as coisas vão sendo conjugadas. E assim,
O objeto, ele chega a uma causa final. A causa final, ela é elaborada exatamente também pela causa eficiente. Causa final qual é a finalidade? Para o que uma coisa serve? Qual é a sua finalidade? Não no sentido utilitarista, pragmático, como estamos a dizer, e ironizamos anteriormente, mas para o que ela foi feita, qual é a sua serventia, qual é a sua constituição, o seu sentido, o seu uso social. Portanto, se alguém se coloca a subir sobre a mesa, ele está pervertendo a causa final de um determinado objeto. E muitos dos objetos quebram exatamente por mau uso, por não darmos a eles o valor da sua causa final. Apenas brincando com isso, mas são reflexões muito interessantes. E daí a gente para e pensa, mas qual a importância disso? Eu creio que você já ouviu alguma coisa sobre a teoria do Big Bang. E aí, vale a pena lermos um pouquinho mais do que meros comentários de WhatsApp ou leituras de rodapé de Google, por favor. A teoria do Big Bang, ela é uma teoria puramente lógica, que parte de pressupostos físicos. Nós sabemos que o universo, ele está em expansão. Não estou perguntando se você acredita, isso é fato. Isso é uma questão de compreensão, não é uma questão de crença. Assim como a Terra não é plana. Nós estamos no universo em expansão. Pela própria constatação das medidas que podem ser aferidas, desenvolvidas na astrofísica. Se eu tenho, portanto, a constatação de uma determinada expansão, eu sou forçado a admitir um movimento anterior. Pensem comigo, se teve um movimento anterior, teve que ter havido um movimento anterior a este, e assim sucessivamente. Chegará um momento em que a minha lógica inevitavelmente me levará a afirmar que chegamos a um momento em que tudo esteve numa matéria extremamente condensada, numa constituição energética inimaginável. Essa teoria do Big Bang, ela segue pressupostos e fundamentações, portanto, aristotélicas. E vamos brincar com alguns elementos do naturalismo aristotélico. Aristóteles, ele nos propõe algumas questões. Você, creio que pode ver aqui na minha mão, tem uma lapiseira. Se eu jogo este objeto para cima, ele volta. Ele voltou. Não, calma. Nós sabemos por que ele volta. Mas, por favor, remetamos a 300 anos aqui, antes de Cristo. Pensemos isso. Por que ele faz esse movimento? Você sabe, e pode achar engraçada essa minha pergunta, até mesmo chamá-la de ridícula, porque você já nasceu dentro de uma sociedade que tem por fundamentação a teoria gravitacional. Mas essa teoria, ela surgiu com Sir Isaac Newton, por volta aí dos anos de 1600. Até então, o que existia era a física aristotélica. E Aristóteles diz: todos os corpos tendem a encontrar o seu ponto de equilíbrio, assim como as pessoas na sua constituição moral. Todas as coisas tendem a encontrar um ponto de equilíbrio. Se eu lanço, esse é o ponto de equilíbrio do objeto. Há uma força agindo sobre ele. E esta força age sobre os mesmos objetos, com a diferença das densidades. Então, pense comigo. Se eu pego esta garrafa frente a essa lapiseira, numa dimensão relacional, muito óbvio, nem precisa comprovar muito bem isso, principalmente porque ela está cheia de água, essa garrafa pesa muito mais do que essa lapiseira. Então, a força que age sobre a garrafa, pela quantidade de massa contida nela, será uma força muito maior.
Então, se eu solto os dois objetos, a lapiseira e a garrafa em questão, de uma determinada altura, qual dos objetos chegará primeiro ao solo? A garrafa, não é verdade? Meu colega Idário está nos dizendo aqui que se a força que atua é a mesma que a força da gravidade, isso independe da massa do objeto. Quem primeiramente exercitou essa reflexão foi Galileu Galilei. Dizem os relatos que no alto da Torre de Pisa ele lançou duas esferas, mas ele não teve condições, não sei quais, talvez tempo, de teorizar isso. E quem teoriza é Newton. Portanto, Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, nós contamos Newton aí, mais ou menos dos anos de 1600, faça as contas, quanto tempo prevaleceu a teoria de que todos os corpos tendem a encontrar seu ponto de equilíbrio? Mais de 2000 anos. Foi a física de Aristóteles que explicava esse elemento. E é claro, várias teorizações aristotélicas, elas conflitaram elaborações e constructos dogmáticos da Igreja Católica, e não eram muito afeitas dentro do âmbito teológico, dentro do âmbito religioso. Então, Aristóteles, ao trazer exemplos e reflexões como essa, todos os corpos tendem a encontrar seu ponto de equilíbrio, ele vai analisando todos esses elementos da natureza, postos à nossa volta. E não pense você que sejam teorias ingênuas ou mal fundamentadas. Aristóteles escreve obras consagradas, tal como a Metafísica, que foi o nome atribuído posteriormente e que acaba condizendo com suas fundamentações, porque as teses e as teorias do grego, meta, aquilo que está para além da física, portanto, da natureza. Ele teoriza esses elementos que não estão necessariamente postos à percepção do olho, do tato e da mera sensibilidade. Ele constitui teses muito bem fundamentadas. Aristóteles é um dos maiores ícones da antiguidade nas fundamentações do pensamento lógico, tal como na elaboração do princípio de não contradição, já visto em Parmênides, onde ele afirma: o ser é e o não ser não é. Aristóteles, trabalhando com tais fundamentações, ele admite o princípio da não contradição. Um ser, ele é, não pode deixar de ser, e não há uma terceira opção. Portanto, ironicamente aqui, brincando, aqueles que dizem, afirmam: eu acho, segundo Aristóteles, quem acha não sabe nada. Ou uma coisa é, ou ela não é. Não há uma terceira possibilidade, que é o princípio, portanto, de não contradição. Esse elemento da lógica, ele é muito utilizado, seja em momentos de interrogatório, ou nas famosas DRs, dentro dos relacionamentos conjugais. Quando uma pergunta é feita, o indivíduo pensa para dar a resposta, porque automaticamente uma resposta dada, ela não pode ser apresentada nenhuma outra que contradiga a primeira produzida, não é verdade? E assim, o princípio da não contradição, ele é usado constantemente dentro de qualquer elaboração cognitiva, tal como, por exemplo, dentro de uma redação. Se numa dissertação o indivíduo ele entra em contradição a um elemento anteriormente apresentado, numa condição avaliativa, esta redação ela é considerada nula, porque ela pecou com o fundamento de sua tese. Ela entrou, portanto, em contradição, ela se anulou. Aristóteles é esse indivíduo preocupado com todos esses elementos.
Portanto, ele pensa acerca da natureza, acerca da metafísica, acerca da lógica, bem como também sobre o pensamento da moral. Aristóteles, ele tem, o pai de Aristóteles tem por nome Nicômaco. E ele, em homenagem ao pai, ele dá o mesmo nome ao seu filho. Sim, era grego, os nomes realmente são estranhos, tal como pode parecer para um grego José ou Maria ou coisa do tipo, né? Então ele escreve uma obra que tem por título Ética a Nicômaco, uma ética oferecida ao seu filho, onde Aristóteles promove uma reflexão muito bonita sobre o que é a ética, o que é a moral, o que é, esse é o termo bem aristotélico, o que é o justo meio. Volto ao conceito: todos os corpos tendem a encontrar seu ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio do humano? É a felicidade. Esse elemento da constituição de uma vida feliz, advinda de uma autarquia, de uma constituição de si mesmo, ela será constituída de grandes exercícios. Aristóteles, ele nega em absoluto, como já o dissemos, o idealismo platônico. Portanto, nenhum indivíduo nasce bom ou mal. A virtude, ela é fruto de hábito. E hábito é o quê? Exercício. Repetições incansáveis até conseguir chegar a um determinado êxito. Então entendemos, segundo Aristóteles, dizendo que a força é uma virtude. Aristóteles, sempre sendo um teórico da physis, ele nunca abandonará a teoria relacional. Ele nos diria: depende. Se eu tenho um sujeito franzino, sendo mais expressivo aqui numa nomenclatura, um indivíduo raquítico, caquético, a disputar um combate com outro sujeito, com um porte airoso e uma representação, uma constituição física 2 ou 3 vezes mais avantajadas do que o porte físico do seu oponente, ele diria: essa força aí, olha que bonito, ele tem força. Não, isso é tolice. A coragem é uma virtude. Depende. A coragem pode ser uma virtude se usada em reflexão. Porque numa autopista, se você está dirigindo um carro, um veículo convencional, com um motor 1.0, usemos esse exemplo, e você não conhece muito bem sobre rotação de motor, ou o que isso significa, se você não entende o que eu estou dizendo, é porque você é a pessoa perfeita para esse exemplo. E você olha, você está numa subida, e tem um veículo à sua frente, e lá no alto da subida, na direção contrária, uma carreta começando a seguir as leis gravitacionais e as forças da mecânica, com toda a sua carga de 30 mil quilos, começando, e você fala: não, eu vou ultrapassar. E você pensa: não, é melhor não. E você tem um colega do lado que te encoraja. Não acredito, você não vai? Você não tem coragem? E você se sente ofendido, ofendida na sua vaidade humana e diz: eu tenho coragem. E lá está, depois de um tempo, aquela cruzinha na beira da estrada, 2 na verdade. Lá esteve, portanto, um tolo. Aristóteles diria: isso não é coragem, isso é imprudência. Aristóteles sempre trabalha o elemento de equilíbrio na obra Ética a Nicômaco. Para considerar algo como virtuoso, ele tem que estar no seu ponto de equilíbrio, ou seja, na sua justeza, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O justo meio é um conceito perfeitamente aristotélico. E é uma reflexão que nos serve profundamente. Por quê?
há indivíduos que pretendem admitir que um valor, ele é valor independente de qualquer circunstância social, histórica ou qualquer que seja. Dentro do direito, nós temos as circunstâncias que propiciam, geram as, portanto, chamadas de jurisprudências. Ainda bem, porque ela está embebida nesse elemento relacional de análise. Roubo é roubo. As circunstâncias a que o roubo esteve submetido não teriam circunstâncias que poderiam ser ali, portanto, abrandadas? E se o motivo do roubo for efetivamente a fome, não dele, mas a inanição dos filhos, inclusive pelo próprio direito, se isso for fato comprobatório, o indivíduo é inocentado imediatamente, porque a prova insofismável da falha do Estado em conseguir condições e constituições para que o indivíduo consiga, dar seguimento e constituir-se numa vida socialmente digna. É porque muitas pessoas, portanto, admitem direitos humanos são coisas absurdas, o direito das mulheres isso é um absurdo, porque querem que existam teses e constituições que sejam universais, ahistóricas e que não perpassam processos sociais. Isso é um absurdo. Dentro do pensamento do segmento espírita, assim como qualquer pensamento, há inúmeros companheiros que contribuíram tanto com suas belezas, como também com suas fraquezas. Eu vou citar o exemplo de um memorável nome, que tenho grande estima e respeito, mas as críticas enquanto pensamento precisam e devem ser feitas com a justeza e aplicadas ao contexto histórico efetivo do seu acontecimento. Eu estou fazendo reflexão, portanto, trazendo, por exemplo, a figura de Cesare Lombroso, que desenvolveu inumeráveis teorias científicas, contribuiu para dados comprobatórios, atestando, assinando dados comprobatórios do movimento espírita, melhor ainda, queria usar a palavra das manifestações espirituais, e tentando desenvolver teses fundamentais para falar acerca da mente, da psique, da força desse elemento, utilizando chapas de fotografia na época. Foi um grande contribuidor, mas também foi o teórico responsável pela teoria, pela tese, dentro da criminalística, de tentar chegar à admissão de uma criminalidade a partir da genética. Sim, foi Cesare Lombroso. Quem derrubou a tese de Lombroso? A teoria de Émile Durkheim. Quando Durkheim afirma que o homem, ele é e assim, nós podemos perceber que Lombroso, quando ele admite a tese da criminalidade, deixe-me ser mais claro para que você compreenda o que isso quer dizer, porque talvez não ficou estranho a você ainda, o quanto ficará agora. É só perceber que as pessoas que cometem crimes, elas têm traços genéticos comuns. Sim, o ombro um pouco mais largo, o formato da cabeça, a cor da pele. Então foi uma teoria criada para dizer, seria possível sim prevermos por antecipação quem traz geneticamente a predisposição para o crime. Bem parecido com a ficção Minority Report, né? Me fez lembrar dessa ficção aqui agora. Quem não conhece, vale a pena memorar no cinema aí. Antecipadamente saber então quem era criminoso, por um dado genético. E quando Durkheim vem com sua teoria, afirmando que o homem, ele é fruto do meio social, ele traz uma reflexão outra, admitindo, são as circunstâncias sociais que são as responsáveis efetivas pela condição do indivíduo, através dos fatos sociais, com a sua anterioridade, generalidade, a força desses elementos operacionantes e operacionalizáveis em nós.
Então, por vezes, eu uso calça jeans dentro da minha sociedade porque eu gosto. Se você nascesse numa comunidade indiana, ou se você, menina, estivesse lá em algumas regiões muçulmanas, estaria você super feliz com a sua burca e achando estranho as meninas que usam calça jeans. Os elementos sociais têm esse peso. E por que faço essa reflexão? Porque Aristóteles nos mostra que a reflexão, quando não posta no âmbito relacional, ela pode promover absurdos. Ela pode desenvolver abstrações tais a desconsiderar em absoluto o aspecto histórico, socioeconômico, cultural e efetivo dos indivíduos. Isso é bonito quando trazido dentro da reflexão espírita. A luz, portanto, do pensamento aristotélico nos mostra efetivamente que a compreensão relacional, ela me ensina respeito, ela me ensina tolerância, ela me ensina a aprender o tempo todo com a diferença. Tudo depende da perspectiva, e isso é muito caro à ciência. E é uma pena que isto tenha, de certa forma, sido abandonado por elementos diversos dentro do nosso movimento espírita. A abertura à reflexão, a abertura à análise, tão caras, portanto, a Allan Kardec, um matemático, um lógico, que está embebido das influências teóricas inevitáveis do pensamento também aristotélico. A doutrina espírita, ela tem por fundamento nuclear o idealismo platônico, sim, mas não significa com isso que ela esteja distante do conceito de materialismo, em que o movimento espírita, com muito respeito, precisa estudar o que é materialismo. O que muitas pessoas admitem como ser materialismo foge completamente ao conceito como tal. Nós temos dois conceitos de materialismo que é importante entender. O conceito clássico de materialismo, ele nasce, portanto, com a filosofia antiga. É o pensamento materialista, é o pensamento atomista. Esse é o conceito de materialismo. E ele foi, ao longo dos séculos, dentro da cultura cristã, esse conceito ele foi sendo ressignificado e ganhando expressões pejorativas sobre si, distanciando-se do conceito científico de materialismo e ganhando uma representação oposta aos valores morais. Ah, mas é um absurdo o que você diz, Sandro, porque Allan Kardec ele diz claramente que o materialismo é a oposição do espiritismo. Sim, Allan Kardec ele combate com bastante ênfase o materialismo cultural vivenciado dentro de uma Europa, dentro de um contexto francês, em que a dor, as desolações, as influências literárias de uma expressão, portanto, materialista, elas acabaram gerando uma força social capaz de desencadear um pessimismo severo, levando pessoas, inclusive, ao suicídio. Esse materialismo foram admissões de vivências sensualistas. O que significa isso? Sensualista, estou me referindo aos sentidos, ou seja, ao prazer, à vivência efetiva, às sensações, melhor dizendo. Então o sensualismo está relacionado ao alimento das sensações. Eu faço questão de lembrar na literatura o Lord Byron, ou movimentos literários como Goethe, na Alemanha, que acabavam gerando uma expressão romântica
a partir de uma nefasta experiência de negatividade a partir do amor. Portanto, a morte foi desenhada poeticamente, de forma romancesca, né? Romantizada como uma saída ao sofrimento da desventura do amor. Uma saída, portanto, para a dor e o sofrimento. É contra esse materialismo, diria eu, muito mais literário do que filosófico e científico, que Allan Kardec se torna um fiel combatente. Para que os indivíduos não percam, portanto, o fio de vício ou de vitalidade, não se ancorem em uma pulsão de morte, mas que possam estar repletos de libido, de vício, de vitalidade, de pulsão de vida. A mensagem da doutrina espírita é bela nesse sentido, mas o materialismo em si, ele não tem nenhuma relação com esses aspectos de pejorações. O materialismo é a base da reflexão de alguns ateísmos da antiguidade, sem dúvida alguma. Mas enquanto reflexão filosófica e científica, ele tem suas belezas. E que possamos, portanto, dialogar e combater, não como posturas, medidas ou reflexões dogmáticas, mas que possamos refletir com, mesmo em critério de oposição ao materialismo teórico. Faço questão de dizer isso, porque é tristonho um contexto em que as expressões ditas e chamadas de materialistas são colocadas como sinônimas ao próprio mal. Isso é um absurdo, porque muitos que admitem o materialismo como mal nem sabem sequer o que eles significam. É um sinônimo de uma muito intensa ignorância, uma falta de conhecimento acerca desses elementos. E Aristóteles é esse grande pensador, é esse filósofo, portanto, que usando de uma lógica aguçada, nos convida a uma reflexão metafísica, física, moral e também no aspecto inicial de uma psicologia humana. O que é, portanto, humano? As suas construções, suas pulsões, suas vivências e seus desejos. E assim, usando de algumas afirmações aristotélicas, vejamos, a doutrina que ensina que o que aparece aos sentidos é necessariamente verdadeiro depende, em última análise, de pensar que o intelecto se reduz no sentido, e o sentido a uma alteração orgânica. Ao mesmo tempo que Aristóteles é esse físico, ele também percebe que há elementos que merecem uma reflexão, portanto, desenvolvendo a sua metafísica, para além da física. E o que é a alma para Aristóteles? Se a substância não pode estar em separado da coisa em si, a alma para Aristóteles, ela é ilemórfica. Ela tem uma relação direta com o corpo. E outro ponto para finalizarmos esta reflexão, seguindo as teorizações do conceito de ato e potência. Quando Aristóteles vai buscando a causa eficiente das coisas, o que gerou essa mudança? Foi esta causa. Mas esta causa que gerou a mudança, de certa maneira, ela também é causada por uma outra causa. E se você for buscando estas causas, você perceberá que será lançado a um infinito de causas. E Aristóteles diz: admitir o infinito das causas, isto é logicamente impossível. Eu sou forçado a admitir, tem que haver um início, que é o causador de todas as causas. Que início é este? E Aristóteles chega ao conceito
do motor imóvel. Eu volto, portanto, à definição do movimento, que é mudança, que é transformação. O primeiro motor imóvel, que ele é o gerador do movimento, da transformação, mas ele não é gerado e não é movido por nenhum outro. Se na tua cabeça já está formando aí a ideia de Deus, sim, foi Tomás de Aquino quem fez isso. E você é fruto dessa cultura tomasiana. Nós somos frutos dessa cultura tomasiana. Quando Aristóteles admite esse elemento como a deidade, isso não tem nada a ver com o conceito de um Deus cristão. É, portanto, um motor causal, ele é a primeira causa, que não é causado por nenhuma outra causa, mas ele é a causa de si mesmo. Ele é, portanto, ato em si. Ele diz: eu tenho que admitir isso, caso contrário, sou forçado a admitir o absurdo das infinitas causas. E assim muitos, seguindo Tomás de Aquino, muitos dizem: ah, não, eu não acredito em Deus não, eu sou um ateu. Ok, seja você o que você quiser ser, mas é muito mais difícil ser ateu do que ser religioso. Porque se você for buscar as causas das coisas, você terá que entrar dentro do absurdo das causas infindáveis, e que Aristóteles já admite que isso é um absurdo. Aristóteles, de forma muito bonita, um pensamento, portanto, é um pensador, um cientista, podemos dizer, né, o precursor da própria ciência ocidental aí nesse aspecto, nesse elemento da reflexão, da constatação. Ele traz elementos intuitivos muito bonitos, tal como esse. E, meu amigo, do que interessa se isso é Deus, se não é Deus? A admissão disso é algo muito bonito. É preciso admitir, logicamente, uma causa motriz, para que não entremos nesse caleidoscópio absurdo de causas infindáveis. E esse é, portanto, o primeiro motor imóvel de Aristóteles. Mas a religião faz o quê? Ela dogmatiza. E assim, se você pega o credo niceno-constantinopolitano, que é rezado na cultura cristã católica ocidental, você verá: creio num único Deus, que é por Espírito, Criador de todas as coisas, não é criado por ninguém, e por aí vai. Que é o conceito tomasiano. Esse é o elemento do dogma. É assim. Por quê? Não sei, só sei que foi assim. Chicó, lembrando aí a saudosa e belíssima obra de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Não sei, só sei que foi assim. E assim muitos são os dogmáticos que estão postos à abertura, dispostos a subir nos mais diversos púlpitos, a gritar impropérios contra o materialismo, contra os movimentos absurdos dentro do espiritismo, gritar contra aqueles que querem deturpar a ordem. Mas se você pergunta: você sabe o que você está dizendo? Muitos chegam ao ponto de dizer: não, só sei que foi assim. Vamos estudar, gente. Por favor, façamos que a filosofia seja a luz que nos ilumina. Eu ouvi na semana anterior uma fala de um grande orador espírita, muito conhecido na nossa cidade aqui, médico, em que ele disse: só a filosofia liberta, mas só a caridade salva. Sejamos reflexivos, sejamos abertos à reflexão, exercitemo-nos, mas não percamos a afabilidade, a doçura, a correlação com os outros, a inter-relação, porque se perdermos, o que nos resta é apenas empáfia, arrogância. E quando eu acredito que eu estou certo na firmeza dos meus elementos e postulados, cá estou eu me distanciando da máxima do Cristo, que era, portanto, a abertura, o amor, a fraternidade. Finalizo, portanto, aqui, para que nós tenhamos alguns minutos para algumas perguntas, algumas reflexões. E fica essa sensação de frustração.
a falar, por exemplo, de um Aristóteles que precisaríamos de muito mais tempo. Os nossos estudos continuarão. Nós chegaremos agora a um ponto que eu pessoalmente gosto muito, que é a Idade Média, onde nós concentraremos basicamente em Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Creio que vocês também vão gostar, porque nós vamos ter mais oportunidades de concentrar, de aprofundar em alguns elementos dessas obras. Portanto, aí convido nesse momento aos demais colegas que nos assistem, que possam ir organizando suas perguntas, suas questões, bem como os demais que se encontram presentes, para que tenhamos esse pequeno momento de debate, de troca de ideias e experiências. No mais, agradeço a atenção e a paciência de cada um de vocês. E se, de alguma forma, ofendi alguém, não foi exatamente a intenção, mas cutucar foi, com certeza. Isso eu admito. Bom, Sandro, boa noite. No último encontro do curso, ficou bem clara a relação e a presença de Platão no Espiritismo, né, na doutrina espírita. Eu queria saber em que medida podemos enxergar Aristóteles dentro da codificação. E se isso é possível, não haveria uma contradição interna, visto que Aristóteles não concorda, né, depois com Platão? Quer dizer, é possível a gente ter esses dois pensadores no mesmo construto teórico espírita? Essa é uma pergunta bastante interessante, e eu diria, em primeiro momento, não. Não em que sentido? Não é possível ver as duas fundamentações no mesmo elemento. A doutrina espírita, ela se ancora dentro de um idealismo, inevitavelmente neoplatônico, tal como o cristianismo nascente. Ela se fundamenta nas concepções da dicotomia. Uma vez isso admitido, pelo princípio da própria lógica de não contradição de Aristóteles, não seria possível admitir o outro elemento. Então, respondendo já à sua segunda pergunta, onde Aristóteles está presente? Em toda a obra doutrinária, porque a fundamentação lógica e filosófica não é necessariamente platônica, ela é também aristotélica. A própria lógica do princípio de não contradição era aristotélica, e ela é usada, inclusive, como definição de um único princípio, e ele é defendido constantemente para que não entre, não gere, não produza esta contradição. E eu convido cada qual a ler o Livro dos Espíritos na beleza lógica que ali está contida, um dos elementos fundamentais da constituição lógica do Livro dos Espíritos é exatamente o princípio de não contradição. Um princípio, quando admitido, aparentemente simplório, ele é defendido e definido ali para tecer outras considerações possíveis para gerar uma determinada conclusão. Tudo tem uma causa, tudo tem um objetivo. Está muito bem posto. Mas Aristóteles está presente dentro da constituição do próprio pensamento científico. Pode ser que não tenha sido dado a ele um peso considerável, inclusive da apresentação de uma nomenclatura de um pensamento constituído na sua, condensado na sua identidade. Sim, mas inevitavelmente está dentro da própria estruturação do pensamento. O que eu considero muito bonito e convido cada um de nós, ao exercício constante de reflexão, que nós não podemos... Lembrando de Eric Hobsbawm, a era dos extremos. Eu vi isso hoje na capa da Veja. Estamos vivendo a era dos extremos. Polarizações absurdas. É tolice. Se eu polarizar dizendo Platão está certo, eu estou abrindo mão de tanta coisa bela e fundamental que é aristotélica. Nós podemos aprender com a diferença, precisamos saber conviver com a diferença. Isso me ajudará talvez a entender que o universo ele vai para muito além da circunferência do meu umbigo. Nós precisamos aprender muito mais, nos abrir, aprender com Aristóteles uma dimensão reflexiva, portanto relacional, dentro de toda a estruturação lógica, doutrinária. Aristóteles está presente, não numa citação objetiva, não numa apresentação, tal como Platão é conferida a Platão, mas a estruturação lógica, algumas elaborações metafísicas, inevitavelmente, está presente. Boa noite.
Em uma das falas iniciais, você estava explicando sobre a questão entre a potência e a potência e o fato, ato, né? O que intermedia isso para fazer para realizar o movimento que você disse que não tem aquelas formas do Aristóteles e que já que é a causa, né? Então a causa age na potência para se transformar no ato depois, certo? Em reflexões daquela da semente, como foi o exemplo da semente para a árvore, eu pensei o seguinte: a árvore contém tudo o que ela precisa naquela semente, né? Só que se a gente for pensar bem brutalmente falando na questão na agricultura, só daquela semente simplesmente existir, ela não vai transformar numa árvore. Primeiro ela precisa de chuva, de adubo, de terra, de alguém para colocar ela no lugar lá certo, que seja um passarinho de um lugar por outro, ou que seja um humano. Então, eu entendo que tem várias causas e não uma só para transformar naquele ato. Eu entendo que cada ação dessa é uma causa necessária para se formar aquele ato. Porque, no caso, a semente em si, ela contém lá, mas ela não consegue se desenvolver sozinha, sem essas outras causas. E eu queria entender um pouco melhor como que o Aristóteles via essas diversas causas para chegar nesse ato, porque quando eu li lá o texto, eu não consegui entender muito bem se ele considerava uma coisa só, que seria uma causa só, ou se poderia ter várias causas e chegar nessa da questão de até ter um ser único que dispare todas as outras causas que, no caso da semente, por exemplo, vamos supor, precisa de 3, água, terra e alguém para colocar lá. Aristóteles, para falar da mudança, ele fala de 4 causas: final, formal, material e eficiente. Portanto, a semente ela é impulsionada por causas. Eficiente, quem planta, a causa material, a água que age sobre a semente, todos esses elementos são contributivos para que a mudança se dê. Então ele coloca essas 4 causas para perceber que todas as coisas acontecem, são causas, mas que também são causadas por outras causas e assim sucessivamente, até admitir a admissão lógica do primeiro motor imóvel. Não é uma admissão física, não é uma admissão constatável, é uma admissão lógica. O Deus de Aristóteles é um Deus lógico, nesse sentido, é um recurso lógico, melhor dizendo. Isso me fez lembrar, boa sua pergunta, um ponto, eu queria comentar algo e eu estava me esquecendo. Nós temos um campo na filosofia que é muito importante dentro da ciência, chamado de bioética, que são reflexões acerca da vida para frear a ciência frente a elementos e ações que ela pode desenvolver, não colocando em questão a própria constituição humana, os valores, os direitos dos outros, dos animais, da natureza e por aí vai. Claro que para qualquer cientista, na sua constituição mais física e embrutecida, a bioética é desnecessária, claro que é. É muito melhor comer um foie gras do que saber como ele é produzido. Pouco me importa se é colocado um anel ao pescoço do ganso, forçando ele a ingestão de gorduras muito além da sua capacidade de digestão, para que o fígado fique absolutamente inchado para ser abatido e ter um fígado gordo para produzir o mais caro foie gras. A bioética critica isso. A bioética critica e reflete acerca, não critica, porque não é essa a função, mas ela reflete a partir do elemento do aborto também. Uma das elaborações científicas, em determinado momento, foi uma reflexão. Até o 3º mês de gestação não há sistema nervoso central, portanto, não há dor, então pode-se abater ali o feto e abortar, eliminar como coisa qualquer. Sim, a frieza do pensamento científico, o pragmatismo nefasto que a ciência fria, sem a reflexão ética, é capaz de produzir. E aí uma das reflexões que a bioética desenvolveu foi: aquele ser
mesmo em estado de zigoto, ele não é um humano em potência? Isso é inegável. Os cromossomos já estão definidas previamente: cor dos olhos, cor do cabelo, estatura física, cor de pele, todas as demais definições. Mas dependerão das causas para que ela se desenvolva como tal, bem como oxigenação, alimentação, enfim, os outros elementos que são causas para que uma coisa se dê. Até mesmo essa reflexão do ato e potência, aparentemente trivial para muitos, ela já foi usada dentro da própria bioética para refletir sobre o elemento do direito à vida como constituição identitária do humano. Sim, assim como a semente, o ser humano, mesmo que em estado de zigoto, ele contém todo o humano, no entanto, em estado de potência, né? Não são reflexões aqui religiosas, de valor moral ou coisa parecida. São reflexões lógicas que, inevitavelmente, não temos como negá-las. E são vívidas, estão presentes. Nós temos aqui no grupo o Saulo fazendo uma pergunta. Aristóteles seria o pai da visão dialética no materialismo? É o Saulo aqui da cidade de Goiânia. Saulo, é difícil admitir a dialética materialista porque ela vai ser utilizada, inclusive nessa nomenclatura, muitos e muitos séculos à frente. Nós usamos aqui a palavra materialismo, e ela nasce com Leucipo, com Demócrito, há séculos antes, inclusive, de Aristóteles. Aristóteles já está nesse contexto do pensamento científico, e ele percebe que negar a mudança das coisas seria absurdo numa visão unilateral, como, segundo ele, o seu mestre propôs, né? Platão. Ele não concorda com esse elemento e ele tece mediações que depois serão recuperadas em Kant, em que nós poderemos ver lá na contemporaneidade teses, portanto, do apriorismo kantiano, que é a mediação entre o empirismo e o racionalismo. Nós vamos ver ainda dos nossos estudos que os séculos que virão à frente, Idade Média, ainda em Idade Moderna, nós vamos ver que essa briga continua ainda separada. Empiristas de um lado, racionalistas de outro. Até chegar ao momento do iluminismo, em que um pouquinho de luz mais nos chega, e um colega alemão ali, Immanuel Kant, nos diz: vamos parar de bobagem, não é nem lá nem cá. As duas coisas são fundamentais para a ordem da cognição humana. Veremos isso em momento oportuno. Mais alguma questão? Vamos fazer apenas mais essa por uma questão de tempo e de ordem. Vamos ser objetivo na pergunta. Tem como vivenciar a doutrina espírita ignorando o materialismo? Seja ela por qual visão for colocada? A visão materialista. Não me contendo, Dário, porque a sua pergunta é boa. Uma carona aí, ó. Um colega nosso diz que, na medida que Kardec tenta colocar o espírito como um ente tão objetivo, como ele diz lá, acho que chega a ser palpável, né? Que ele estaria lançando mão do recurso do materialismo enquanto metodologia de análise, metodologia nessa visão aristotélica. Dá para dizer que Kardec usou do materialismo enquanto metodologia para afirmar as bases do espiritismo como racionalidade? De certa maneira, Elias, como responde a Ângela, ao admitir um postulado idealista e negar o seu oposto, inevitavelmente ele está usando Aristóteles, não é Platão. Então, a fundamentação científica a qual Kardec está embebido na sua fundamentação lógica, ela é muito mais aristotélica do que platônica. A vivência do pensamento científico é muito mais aristotélica do que necessariamente platônica, e não idealista. Não tem como se fazer ciência de puro idealismo. O idealismo ele é conceitual, ele é abstrato. Aristóteles dizia tão abstrato, mas tão abstrato, não há nem como ser vivenciado na prática. Por isso ele discorda de seu mestre. Por isso que é importante entender que pensamento ele é constituído de diversos e inumeráveis elementos
Fechar em apenas um é pobreza teórica, pobreza conceitual, para não dizer pobreza de espírito ou espírito de porco. Tem muito mais coisa rica, vívida e linda por aí, né? Bobagem nossa ficar retido num único elemento, acreditando que aquilo é o Muiraquitã, é a pedra sagrada, né? Linda, na obra Macunaíma, que o anti-herói percorre procurando ela a obra inteira, né? Esse Muiraquitã, essa preciosidade. Temos que perceber que a preciosidade verdadeira está em nós, enquanto reflexão vívida. E a filosofia está aberta a tudo isso. A filosofia não tem dogma. A filosofia está aberta a conversar com o diferente. Ok, não concordo com você, eu penso assim, que problema há nisso? Mas infelizmente o movimento espírita está bastante dogmático. Não, não é isso, não concordo com você. Em outras palavras, você tem que concordar comigo, senão ou você é burro, ou ignorante, ou espírito não iluminado, né? É muita caridade para tanta gente. Mas enfim, Idário, para finalizarmos o ponto aqui, você fala sobre a expressão do materialismo, se ela pode ser vivenciada ou pode ser descartada dentro da doutrina espírita. Idário, eu estava rindo aqui pensando, se eu não admitir o materialismo, para que serve a encarnação? Se é na matéria que vamos vivenciar inumeráveis sentimentos, sensações, desenvolver sensibilidades plenas. Talvez eu ignore alguém, eu não entenda o que é essa dor, mas vivenciando esta dor um dia na minha pele, isso me produzirá sentimentos e conhecimento verdadeiro no núcleo de minha alma, que contribuirá inevitavelmente para um grande patamar de evolução. E eu termino citando uma obra com muito respeito, porque, sendo filósofo, me dou o direito de ler de tudo, inclusive do movimento espiritualista de Umbanda, que respeito muito, tanto como qualquer outro movimento religioso e também espiritualista, e que muito estimo, por promoverem o bem, a caridade, não buscando tanta combatividade, como por vezes nós promovemos, por acreditarmos que somos mais evoluídos. Isso nos coloca já num patamar bastante de retroação frente à própria fraternidade. E diz o seguinte, a expressão de um irmão na nomenclatura, na denominação de preto velho, que assim diz, karma nada mais é do que a vida devolvendo o que é seu para você dar outra direção. Portanto, não há castigo, não há punição, não há peso, não há moratória. É a vida nos oportunizando vivências, sensibilidades que são inevitavelmente materiais, orgânicas, físicas, para instigar, incentivar a minha alma retida no vício a promover sentimentos que até então não consegui. Portanto, inevitavelmente, somos idealistas, somos materialistas, somos abstratos, somos concretos, somos tudo, porque somos a nossa humanidade. Convido, portanto, a mim a pensar assim, a todos nós a pensarmos assim, abramos-nos ao diferente, aprendamos com o diferente, deiamos-nos as mãos. Se todos os cristãos abrissem mão de suas diferenças e propusessem uma vivência em fraternidade, nós teríamos um outro mundo. Mas preferimos, por vezes, nos ancorar em bases conceituais, nos considerarmos melhores que os outros e criarmos fronteiras, e não vivenciando ainda a mensagem há 2000 anos da verdadeira fraternidade. E é com essa expressão que eu agradeço a todos que estiveram conosco e que possamos mentalizar o Divino Mestre, pedir que a luz divinal possa chegar à nossa consciência, com a capacidade de nos iluminar, ampliar cada vez mais nossa cognição, dulcificar o nosso coração, para aprendermos a dialogar, aprendermos com as diferenças, minimizarmos os ímpetos das lapidações, sejam elas verbais, intelectuais ou físicas, para que possamos, irmanados, uma verdadeira fraternidade, sermos o sal da terra
e a luz do mundo. Que Deus, que Alá, que Oxalá, que Yahvé nos abençoe e nos ilumine. Uma boa noite e muito em breve nós divulgaremos os nossos próximos estudos da ERPOS.